A guerra entre os poderes permanece. Gilmar Mendes propõe super blindagem ao STF. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Essa foi uma escolha do legislador e precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal, muito menos por meio de uma decisão judicial. Bom, essa semana aí, todo mundo foi pego de surpresa, os legisladores, inclusive. O ministro do STF, Gilmar Mendes, colocou um impedimento ao impeachment dos ministros. As justificativas foi de uma atualização, porque a lei antiga era de 1950, etc. Mas isso aí acabou gerando mais atritos entre os poderes, né, entre o legislativo e o judiciário. Assim, foi surpreendente, quer dizer, eu lembro de ler sobre essa possibilidade de uma alteração de tornar... A gente falou sobre isso, não falou? Falou. Eu me lembro disso. Do Paulinho da Força. Do Paulinho da Força, porque a ação é movida pelo Solidariedade, né? Há essa contestação, quer dizer, a PGR, né, não a AGU, que poderia fazer o pedido de impedimento de um ministro do Supremo, só ela poderia fazer, a sessão não poderia ser ajuizada por um outro senador, por exemplo, como o rito antigo falava. E parece ser uma coisa assim, claro, a gente entende esse adensamento da guerra entre os poderes, eu acho que esse é um dos capítulos mais fortes que a gente tem visto aí nos últimos meses, porque é uma forma do Gilmar limitar preventivamente um cenário que já tem sido muito aventado, principalmente por senadores da direita bolsonarista e até potenciais senadores da direita bolsonarista, caso eleitos no pleito do ano que vem, de um impeachment do ministro do Supremo, né? Isso é uma moeda de troca para tentar pressionar o Supremo com decisões que seriam desfavoráveis a esse núcleo político bolsonarista, e isso poderia, de certa maneira, até seria estendido até outros parlamentares que não se identificam como bolsonaristas, mas que podem ter ações julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então isso seria uma forma de contrabalancear, na concepção dos legisladores, essa ameaça que o Supremo oferece à atuação do Legislativo, sobretudo do Senado, em investigações das mais diferentes naturezas, né? Agora, assim, pensando do ponto de vista estritamente político, eu acho uma decisão acertada do Gilmar, visto que isso não é para ser uma moeda de troca, né? Quer dizer, olha, se o ministro Supremo não julgar caso determinado parlamentar ou A e B com receio de ser impeachmentado, não deveria ser um instrumento republicano aceito de fato. A independência dos três poderes existe, claro que a gente entende que pode ter um desequilíbrio hoje com o fortalecimento do judiciário, aí que vem de pelo menos uma década para mais, mas, quer dizer, o Supremo não pode estar numa condição de ser chantageado pelo Senado a ponto de não investigar determinados casos com receio dos ministros terem seus cargos destituídos. Então, eu acho que do ponto de vista político essa restrição faz sentido para as prerrogativas do Judiciário e do próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Mas aí isso não vai acabar desbalanceando demais a parada também? Não. Como você mesmo disse, a gente tá numa crescente do negócio, quer dizer... Eu acho que esse é o grande risco, quer dizer, eu entendo que talvez o processo seja muito leniente hoje, você depende quase exclusivamente da presença do Senado, então se você conseguir compor um Senado que seja majoritariamente contrário ao Supremo, esses processos o tempo inteiro vão servir como uma espada de Damocles aqui, e aí é uma falha do próprio Legislativo, né? Porque a lei é de 1950 já poderia ter sido proposta uma atualização dessa lei, né? Uma lei que atualizasse esses ritos processuais, que fizesse mais sentido para a contemporaneidade. Quer dizer, daria para a gente ter uma nova forma de rito processual que respeitasse um pouco e desse uma independência para o judiciário, porque faz sentido ele ter, e a função dele é apurar e julgar esses casos, mas ao mesmo tempo não dependesse de uma decisão do próprio judiciário monocraticamente definido pelo Gilmar Mendes para regulamentar. Então aí eu acho que é mais uma ausência legislativa que acaba sendo julgada pelo Supremo e depois se acusa de politização do tribunal. E não que o tribunal não tenha se politizado, mas também há uma ausência de legislação por parte do nosso corpo legislativo. Eu acho essa decisão do Gilmar, embora ele tenha sido um dos primeiros a se posicionar a favor do Pacheco, ele é um corporativista. Então, essa liminar dele tem tudo a ver com essa pressão do Alcolumbre. Ela é compreensível, mas eu fiquei surpreso, porque eu entendi que, sobretudo o núcleo Gilmar Mendes ali, tinha uma boa relação com o Alcolumbre, e o Alcolumbre tinha dado... Né, o Alcolumbre sempre negou os pedidos de impeachment, sempre que, sobretudo os bolsonaristas, iam mais pra cima do judiciário, ele que fez ali uma barreira para que isso não passasse, e agora ele foi meio derrotado nessa também, né? Porque agora ele perdeu o que era possível de barganha dele, e aí nessa questão corporativa, todo o legislativo, inclusive eu achei muito interessante, né, porque foi um momento de união ali entre governo e oposição, né, todos os senadores estavam
contrários a essa decisão monocrática e assim por diante. Mas eu não entendi direito por que o Alcolumbre levou essa puxada de tapete, né? Aí eu fiquei pensando, pô, tudo bem, isso foi movido pela solidariedade. Até uma vez o Lucas brincou aqui, né? O Paulinho da Força, se há governo, somos a favor. Né? É o partido da institucionalidade, né, cara? E aí eu fiquei pensando, pô, quando teve questão da anistia, blindagem, etc e tal, os caras que foram lá articular a parada, foi o Temer, né? Foi o Paulinho da Força, etc e tal. Eu fiquei pensando, então, se não existe um racha mais invisível dentro do próprio Senado, sobretudo, entre os membros mais novos, que o Alcolumbre, ainda que ele seja muito forte, hoje, ele era um cara de baixo clero que ascendeu. Ele não fazia parte dos antigos nomes, tal. Não, ele é um político até bem recente, em questão de força, né? De amplitude do poder dele, assim por diante. E aí eu fiquei pensando se não há um racha entre esses caras que representam um novo legislativo e agora os antigos nomes, os grandes nomes, que são os caras mais institucionalizantes mesmo, né? São os caras que, até inclusive, são os caras que fizeram como a República é feita hoje. Começou a encontrar, então, esses atritos, sabe? Porque antes esses baixo-cleros serviam para alguma coisa, né? Agora você tem o Alcolumbre dando as cartas, os novos caciques estão subindo, o jogo tá mudando, entende? E aí você vai ter esses nomes antigos mais ligados, talvez, por exemplo, ao Gilmar Mendes, sobretudo. Né? Você tá dando um panorama sociológico da elite brasileira. É isso, é o novo trazida pro Congresso, porque é o novo rico, né, o ascendente e o quatrocentão brigando, né, pra se manter. Mas e acho que é mais ou menos isso, eu entendo o que você fala, porque o Alcolumbre, pô, ele é o homem mais poderoso do Senado. Talvez Calheiro seja mais, talvez, mas ele é o presidente do Senado, ele é o grande homem e tem feito ofensivas para criar um superpoder, né? Essa indicação do Pacheco para mim é muito clara, dele insistir e ficar assim, e botar o pé na mesa e fazer cara feia e não comparecer a eventos de máxima importância. E os outros, a velha casa, né? Entende que existe um protocolo, existe um rito. Não é nem uma hierarquia, mas existe um rito, uma liturgia, né? Não, eu até acho que pode ser uma hierarquia assim, cara. Tipo, seria impensável em qualquer outra legislatura alguém questionar uma nomeação de STF. O Senado aprovar ou não é muito mais uma lisura do processo do que realmente, né, cara? Eu acho que o Alcolumbre acabou dando um passo maior com a perna, e aí quando você dá esse passo, você acaba se expondo, né? Sim, aí deu no Munjaro, né? Eu acho que tem sido muito vocalizada essa questão de impeachment de ministro do Supremo. Isso é uma estratégia eleitoral do PL para o ano que vem. De eleger uma base de senadores que seja suficientemente forte. O Bolsonaro fala que se ele controlasse o Senado, ele governaria o Brasil mesmo não sendo eleito. E talvez o Gilmar também já tenha se antecipado a esse movimento. Quer dizer, se há uma nova composição da casa, onde o PL ou uma extensão aí de senadores bolsonaristas controle metade do Senado, eles até têm feito estratégias para isso, o Carlos, candidato a Santa Catarina, por exemplo, a probabilidade deles elegerem um presidente que seria muito mais simpático à ideia e o impeachment dos ministros do Supremo é real. Então talvez o Gilmar já esteja se antecipando a um cenário que, mesmo que incerto, não é impossível, dada a força do bolsonarismo, principalmente no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E a mudança de 2 dos 3 senadores, né? A próxima eleição, 2 senadores são eleitos também. Acho que pesa nas contas que o Gilmar fez. Agora, o Gilmar, que defendeu o Pacheco, segundo os jornais, tem ligado para os senadores pedindo voto para o Messias. Então, o Gilmar é alguém que também não... A fidelidade dele dura pouco, né? Assim, ele sabe compor, independentemente do contexto ou circunstância. E para fechar o Alcolumbre ou o Renan, é bom lembrar que o Alcolumbre derrotou o Renan como presidente do Senado, para presidente do Senado, quando o Bolsonaro assumiu. Então, assim, talvez hoje o Alcolumbre seja, de fato, o homem mais importante do Senado. O homem mais poderoso. O homem da República. Mas o Gilmar, como você tá falando, ele é isso, ele é um corporativista. Antes de apoiar o Pacheco, ele é o ministro do Supremo. E essa pressão em nome, pra ele, virou baderna, né? Quem que vai? Não, mas eu vou recusar. Que história é essa? Eu tô começando a pensar que nunca existiu a alternativa Pacheco pra fora da cabeça do Alcolumbre. Eu achei muito estranho, e até eu cheguei a comentar isso no programa que a gente fez sobre o Messias mais especificamente, mas eu achei muito estranho que, assim, ele um dia antes do Lula anunciar o nome do Messias de fato, ele anunciou o fim da vida pública dele, né, não queria mais, tal. Ali pra mim já tinha morrido, porque não é como se, não, nós vamos negar o Messias no Senado e aí o Pacheco vai ser o indicado. Não vai ser isso que vai acontecer, né? A briga do Alcolumbre também é uma briga sem um fim, né? É mais uma retaliação do que, de fato, uma negociação de eu ganho aqui, você perde ali. É uma grande retaliação. E aí eu fico pensando também se a do Gilmar acabou não sendo também, sabe? Porque o que exatamente o Gilmar ganha, né? Tudo bem, sai de ter que ficar negociando com o presidente do Senado, tal, de viver um risco ali dos senadores fazerem alguma coisa, ok. Mas meio que esses riscos e essas negociações fazem parte do jogo, mais ou menos, também, né? Pelo menos do jogo como ele é feito hoje. Gilmar Mendes, ele também acabou criando só um mal-estar, né?
Não é que alguém ganhou alguma coisa, outra pessoa perdeu. Não, eu acho que isso acabou gerando só um mal-estar entre os poderes, sabe? E também que ele acabou de se separar, né? Deu essa semana que O cara faz terminou o loucura, né? casamento. É. Descontou, né? Descontou, e alguém tá certo. Descontou a chateação no liminar.